Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo Agora. Aqui você acompanha as principais notícias das novelas, A Fazenda e BBB. Espero que goste dos nossos conteúdos. Vamos começar. Gente, segura o coração agora, porque o que eu vou contar pra vocês muda tudo que a gente pensava sobre a condenação de Adriana. Nas anotações do próprio Pedro, surge uma pista capaz de virar de cabeça para baixo os últimos 6 anos dessa história. Existe a possibilidade real de que o laudo pericial usado para incriminá-la tenha sido fraudado, para incriminar uma inocente. Deixa isso baixar direitinho, porque a gente vai voltar nesse ponto, e muito. Adriana passou anos na cadeia pagando por um crime que não cometeu. Perdeu tempo com os filhos, perdeu a liberdade, perdeu a paz. E agora, num detalhe escondido em anotações de Pedro, aparece a suspeita de que aquele laudo, o mesmo que selou o destino dela diante da justiça, pode ter sido manipulado. Se isso se confirmar, não é só uma injustiça, é um crime dentro do crime. Alguém armou para colocar Adriana atrás das grades, sabendo que ela era inocente. E antes que vocês perguntem, quem seria capaz de pagar um perito para fraudar um laudo? A novela ainda não entregou essa resposta com todas as letras, mas o comportamento de Ademir nos últimos capítulos já deixou muita gente de pé atrás. Guarda esse nome, porque ele volta com força pouco mais adiante. Só que esse não é o único fio que está prestes a se romper no capítulo que a Globo exibe nesta terça-feira, dia 18 de agosto. Enquanto Adriana tenta entender até onde vai essa possível fraude, ela também está lidando com outro segredo gigantesco. A fortuna que Arthur deixou escondida para ela. Joias valiosas, barras de ouro, um cofre inteiro guardado em nome dela, longe dos olhos da família Brandão. E aqui entra um detalhe que praticamente ninguém percebeu ainda. Adriana vai concluir que Arthur, antes de morrer, já intuía que alguma coisa ruim pudesse acontecer com ele. Pensa comigo. Um homem rico, cercado por uma família interesseira, decide esconder uma fortuna em nome da fisioterapeuta que ele mal conhecia direito. Isso não é o gesto de alguém tranquilo, isso é o gesto de alguém com medo. Arthur sabia de alguma coisa. E se ele sabia, será que ele também sabia quem representava perigo para ele? Fica essa pergunta no ar. Porque mais pra frente eu vou trazer outro detalhe que praticamente ninguém comentou sobre esse mistério. Enquanto isso, Yuri entra de vez nesse jogo perigoso. Ele promete para Adriana que vai ajudá-la a transformar essa fortuna em dinheiro, sem que os Brandão desconfiem de nada. Um plano ousado, arriscado e que só tem uma saída: dar certo. Porque se a família descobrir antes da hora, tudo o que Adriana construiu em silêncio desmorona num piscar de olhos. E é exatamente aí que mora o próximo choque. Porque enquanto Adriana confia em Yuri para guardar esse segredo, Nancy descobre sobre a fortuna deixada para Adriana. Ela descobre, sozinha, sem que ninguém perceba. E vocês sabem muito bem o tipo de personagem que Nancy é dentro dessa trama. Ela não guarda segredo por bondade, ela guarda segredo até o momento que for mais vantajoso usá-lo contra alguém. Se você já sentiu aquele arrepio de "não, ela não vai fazer isso", prepara o coração, porque essa descoberta de Nancy tem tudo para detonar o plano de vingança de Adriana muito antes do que ela esperava. E olha, esse capítulo ainda guarda outra cena que promete dividir a audiência inteira. Yuri é seduzido por Ingrid. Isso mesmo que vocês ouviram. Enquanto ele está no meio de uma missão de extrema confiança para Adriana, Ingrid aparece, e os dois vivem um momento de aproximação que ninguém viu chegando. A pergunta que fica é simples e cruel. Será que Yuri vai conseguir manter o foco no plano? Ou Ingrid vai virar a distração que bota tudo a perder? Escreve aqui embaixo. Você acha que essa aproximação é sincera? Ou Ingrid está sendo usada como isca pelo próprio destino da novela? Antes de eu seguir com todos os outros detalhes que vêm por aí, chegou a hora da nossa charada do dia. Presta atenção, porque amanhã eu volto aqui para revelar a resposta certinha. A charada é essa. Eu escondi o que era meu por medo do que viria. Guardei em nome de quem confiava, mas nem sabia se voltaria. De quem é essa frase? Pensando bem no espírito dela. Deixa seu palpite aqui nos comentários, porque amanhã a gente confirma juntos. Se você é dessas pessoas que não perde um capítulo de Quem Ama Cuida e quer entender cada reviravolta antes de todo mundo, essa é a hora de se inscrever aqui no Mundo Agora, porque a gente está muito perto de bater 10 mil inscritos e cada pessoa nova faz uma diferença enorme para esse canal continuar de pé, trazendo para vocês todos os dias esse tipo de cobertura completa, sem enrolação e sem inventar nada. E não pensa que os choques de hoje pararam por aí.
Porque enquanto esse triângulo de segredos, fortuna e possível fraude ferve dentro da mansão Brandão, do outro lado da cidade, uma expulsão está prestes a gerar uma reviravolta que ninguém está esperando. E tem mais. Um convite de trabalho que parece inofensivo, mas que esconde uma intenção bem mais suja do que aparenta. Só que isso, meus amigos, a gente guarda para a próxima parte, porque vocês precisam entender direitinho o tamanho da confusão que está se armando. Antes de eu ir, um recado rápido para quem está aqui comigo desde sempre. O Ricardo Fontoura, motorista de aplicativo lá de Belo Horizonte, mandou mensagem dizendo que assiste aos nossos vídeos todas as noites antes de dormir, depois de um dia inteiro na correria do trânsito. Ricardo, esse capítulo é especialmente para você, porque hoje o assunto é justamente sobre guardar segredo até a hora certa. Fica ligado no sininho de notificação, porque amanhã eu volto com a resposta da charada e com tudo que vai acontecer depois dessa fortuna vir à tona. Mas antes, segura só mais um pouco, porque a parte que vem agora é onde a novela realmente começa a mostrar as garras. Parte 2. Voltando com tudo, porque a confusão lá na mansão Brandão está longe de ficar só no segredo de Adriana. Depois da expulsão brutal que Pilar promoveu, colocando Brigitte para fora de casa sem dó, os próprios filhos dela, Ingrid e Rafael, decidem confrontar a mãe. Eles repreendem Pilar por ter expulsado Brigitte, e isso é um detalhe que muita gente vai subestimar, mas que carrega um peso enorme dentro dessa história. Porque quando os próprios filhos começam a questionar as atitudes da mãe, é sinal de que a autoridade de Pilar dentro da família está rachando por dentro. Pilar sempre foi aquele tipo de personagem que gosta de humilhar para se sentir no controle. Só que humilhação tem um custo. E o custo, dessa vez, vem de dentro de casa. Ingrid e Rafael não estão discordando por acaso. Eles estão percebendo que a mãe perdeu a régua. E isso é o tipo de rachadura que, mais pra frente, pode custar caro para Pilar. Enquanto isso, Brigitte, sem casa e sem pra onde ir, pede hospedagem na casa de Ulisses e Fábia. E aqui, presta muita atenção nesse detalhe, porque não tem nada de inocente nessa escolha. Brigitte não bateu na porta de qualquer pessoa. Ela foi bater justamente na porta de quem também tem contas a acertar com Pilar. Isso é estratégia. Ela sabe exatamente o que está fazendo ao se aproximar de Ulisses. E não demora muito para essa informação vazar. Diná conta a Pilar que Brigitte está hospedada na casa de Ulisses, e é nesse momento que a temperatura sobe de vez. Porque para Pilar, saber que a nora rejeitada está sendo acolhida justamente pelo cunhado que ela nunca conseguiu controlar completamente é como jogar gasolina numa fogueira que já estava queimando forte. Guarda esse detalhe, porque o resultado dessa descoberta vai aparecer com tudo nos próximos capítulos e promete ser um dos maiores confrontos entre Pilar e Brigitte até agora. Só que enquanto esse núcleo ferve, tem um deslize acontecendo bem debaixo do nariz de quem menos podia saber. Fábia comete um descuido ao falar com Carmita sobre o golpe que a amiga levou. E o problema é que essa conversa acontece perto de Bruna. Perto, bem ali, ao alcance dos ouvidos de alguém que não devia escutar nada daquilo. Isso muda o jogo completamente. Porque enquanto Adriana e Yuri se esforçam para manter o segredo da fortuna longe dos Brandão, um simples deslize de conversa, feito sem nenhuma má intenção, pode ser exatamente a brecha que vai expor tudo antes da hora. É esse tipo de coincidência que costuma decidir o destino de um plano de vingança inteiro. Um segredo bem guardado por semanas pode cair por terra numa conversa de 30 segundos, no lugar errado, na hora errada, e o pior de tudo é que nem Fábia nem Carmita fazem ideia do tamanho do estrago que essa fala solta, dita sem pensar duas vezes, pode causar lá na frente. E olha que interessante. Elisa sente que Adriana e Mau estão escondendo alguma coisa. Ela não sabe o quê, ela não tem provas. Mas o instinto dela já está ligado. E instinto dentro dessa novela nunca é bobagem. Quando um personagem começa a desconfiar, é porque o roteiro está preparando o terreno para uma descoberta futura. Fica esse alerta guardado, porque Elisa pode se tornar uma peça importante para revelar o que Adriana está tentando proteger às 7 chaves. Agora, voltando para o núcleo do vilão, porque esse detalhe merece toda a atenção. Ademir convida Kleber para trabalhar com ele. Numa primeira olhada, parece só mais uma proposta de trabalho. Mas conhecendo Ademir, a gente sabe que nada que ele faz é gratuito.
Kleber é próximo de Pedro, é alguém de confiança dentro do círculo que está tentando desmontar o esquema por trás da condenação de Adriana. Se Ademir consegue atrair Kleber para o seu lado, ele não está só contratando um funcionário. Ele está tentando enfraquecer justamente as pessoas que representam perigo para ele. Pensa bem, se realmente existe uma fraude no laudo pericial, e se Ademir tiver qualquer ligação com isso, o movimento de se aproximar de Kleber é exatamente o tipo de jogada de quem está tentando se proteger por dentro, colocando um pé em cada time, controlando informação antes que ela vaze. É frio, é calculado, e é assustadoramente coerente com tudo que a gente já viu Ademir fazer até aqui. Se você quer entender cada movimento desse jogo de xadrez que Ademir está montando, comenta aqui embaixo. Você acha que Kleber vai aceitar trabalhar com ele ou vai desconfiar da armadilha? Porque, sinceramente, um personagem como Kleber, que já demonstrou lealdade a Pedro, topar esse convite sem pestanejar seria, no mínimo, estranho. A Regiane Bittencourt, professora de História aí de Salvador, comentou num dos nossos vídeos recentes que ela usa os capítulos de Quem Ama Cuida para relaxar, depois de corrigir prova o dia inteiro. E disse que esse mistério do laudo fraudado já virou assunto obrigatório na sala dos professores. Regiane, viu? Você não está sozinha nessa teoria. E a gente vai continuar acompanhando junto com você cada pista que aparecer. E é justamente por causa de detalhes como esse, escondidos entre uma cena e outra, que vale muito a pena continuar aqui com a gente. Porque nem tudo que parece pequeno é pequeno mesmo. Às vezes o gesto mais discreto é o que carrega a maior consequência. Agora prepara o coração, porque na parte final desse capítulo, a tensão sobe de verdade. Porque enquanto Pilar se prepara para enfrentar Brigitte de novo, e enquanto Ademir arma sua jogada com Kleber, ainda falta revelar um detalhe que muda a forma como a gente enxerga o próprio Yuri dentro desse plano. E esse detalhe, eu prometo, ninguém está esperando. Parte 3. Chegou a hora de fechar esse capítulo com o detalhe que eu prometi lá atrás e que muda completamente a forma como a gente enxerga Yuri dentro desse plano inteiro. Porque não basta dizer que ele foi seduzido por Ingrid. O que importa de verdade é o que isso representa para o plano de Adriana. Yuri não é só um aliado qualquer. Ele é a peça que está literalmente dentro da mansão Brandão, infiltrado, carregando um segredo enorme sobre a fortuna e sobre a possível fraude no laudo. E agora esse mesmo Yuri está se aproximando emocionalmente de alguém que faz parte exatamente da família que ele está ajudando a enganar. Será que ele vai conseguir manter a cabeça fria? Ou será que esse envolvimento com Ingrid vira o ponto fraco que compromete tudo que Adriana está tentando construir em silêncio? Porque, gente, vamos ser sinceros. Dentro de uma novela, quando um infiltrado começa a se envolver emocionalmente com alguém do lado que ele está enganando, isso quase nunca termina bem. E o pior é que Ingrid nem imagina o papel que Yuri está representando ali dentro. Agora junta essa peça com tudo que a gente já comentou. De um lado, Nancy sabendo da fortuna e guardando isso como munição. Do outro, Fábia falando demais perto de Bruna sobre o golpe. E no meio de tudo isso, Yuri se distraindo justamente com uma pessoa da família que representa o maior risco para o segredo inteiro. Não é exagero dizer que o plano de vingança de Adriana nunca esteve tão perto de desmoronar quanto está agora, com 3 brechas diferentes se abrindo ao mesmo tempo, sem que ela sequer perceba. E tem mais uma camada que a gente não pode deixar passar batido. A descoberta de Adriana sobre o possível laudo fraudado. Essa é, sem dúvida, a revelação mais pesada desse capítulo. Porque ela não fala só sobre o presente, ela reabre uma ferida do passado. Adriana passou anos pagando por um crime que não cometeu, e agora existe a possibilidade concreta de que essa condenação inteira tenha sido arquitetada por alguém com poder suficiente para corromper um laudo pericial. Isso muda tudo. Porque, se confirmado, isso não é mais só uma novela sobre vingança. Vira uma novela sobre justiça sendo reescrita. E é por isso que o comportamento de Ademir nos últimos capítulos ganha um peso completamente novo. O convite para Kleber trabalhar com ele, feito bem nesse momento, no meio de tantas revelações, tem cheiro de proteção. Cheiro de alguém tentando controlar quem está por perto antes que a verdade venha à tona. Fica a pergunta para vocês. Será que Ademir está realmente por trás dessa possível fraude? Ou será que o roteiro está preparando uma surpresa ainda maior, apontando para outro nome que ninguém está desconfiando? Enquanto isso, do lado da família Brandão, a guerra entre Pilar e Brigitte só tende a esquentar.
Com Brigitte hospedada na casa de Ulisses e com Dinah já tendo contado tudo para Pilar, o próximo encontro entre as duas promete ser explosivo. E não esquece que os próprios filhos de Pilar, Ingrid e Rafael, já estão questionando a mãe abertamente. Isso é o tipo de rachadura familiar que, somada a tudo mais que está acontecendo, pode custar caro para Pilar lá na frente, tanto emocionalmente quanto dentro da própria joalheria da família. E vocês que estão acompanhando isso comigo, quem vocês acham que sai mais fortalecida dessa briga, Pilar ou Brigitte? Deixa seu palpite aqui embaixo antes de continuar lendo esse capítulo, que a Globo exibe nesta terça-feira, dia 18 de agosto. Prepara terreno para uma sequência de consequências gigantescas. E se essa prévia já deixou vocês com o coração acelerado, imagina só o que vem pela frente com essa fortuna, esse possível laudo fraudado e esse triângulo emocional envolvendo Yuri e Ingrid. Vale reforçar um ponto que costuma passar despercebido. Cada uma dessas peças isoladamente já seria suficiente para render um capítulo inteiro de tensão. Mas quando elas acontecem juntas, no mesmo dia, dentro da mesma casa, o efeito é multiplicado. É esse tipo de construção, feita aos poucos, que separa uma novela mediana de uma novela que prende o público do primeiro ao último minuto. E quem ama cuida, sinceramente, está mostrando que sabe muito bem como fazer esse jogo. Antes de eu ir embora, queria mandar um abraço pro Anderson Prado, auxiliar de cozinha lá de Recife, que sempre comenta aqui contando que assiste nossos vídeos na pausa do almoço, entre um prato e outro. Anderson, essa cobertura de hoje tem muito conflito de família disfarçado de segredo, tipo aquelas brigas de cozinha que ninguém fala em voz alta. Então acho que você vai curtir demais. E chegou a hora de vocês participarem de verdade. Quem você acha que está por trás da fraude no laudo pericial de Adriana? Você confia em Yuri, mesmo depois desse momento com Ingrid? Pilar merece ser confrontada pelos próprios filhos? E Brigitte, ela está certa em se aproximar de Ulisses só para provocar Pilar? Ou isso pode sair pela culatra? Deixa sua opinião aqui embaixo, porque eu leio absolutamente tudo. Se você ainda não faz parte da nossa família aqui no Mundo Agora, essa é a hora certa de se inscrever, porque amanhã eu volto com a resposta da nossa charada e com tudo que sai desse turbilhão de segredos. Deixa o like, ativa o sininho e comenta para esse vídeo alcançar quem também não perde um capítulo dessa novela. Esse resumo foi construído com base em prévias e informações divulgadas por veículos especializados em cobertura de novelas antes da exibição oficial do capítulo pela emissora, podendo sofrer pequenos ajustes conforme a versão final exibida. A gente sempre traz para vocês o que existe de mais atualizado e confiável até o momento da publicação. Amanhã, aqui no Mundo Agora, a gente se encontra de novo para revelar a resposta da charada e continuar acompanhando cada detalhe dessa história que está cada vez mais eletrizante. Até lá!